Continuando um pouco da minha história, eu fui, eu permaneci como obreiro, né? Fui virado obreiro com 15 anos, é bom falar. Então, como eu falei, era um obreiro assim muito dedicado. Minha família foi, né? Meus irmãos foram levantados junto comigo, a minha mãe foi levantada obreira junto comigo. Então, assim, a gente comprou o nosso uniforme. Foi uma luta gigantesca para comprar o uniforme, porque mesmo a gente sendo, já sendo numa situação melhor financeira por conta do meu pai, que estava ali fazendo a gente crescer bastante financeiramente, mesmo tudo isso acontecendo, o, o, eu tinha a impressão de que a gente tinha que lutar muito para conseguir as coisas. Tanto é que o uniforme de obreira da minha mãe, da minha irmã, as nossas uniformes foram caríssimos, assim, né? Embora a minha calça e a minha camisa eu comprei em uma loja aqui da cidade mesmo, assim como o sapato e o cinto, mas a gravata tinha que comprar com eles. O uniforme feminino, né, para as mulheres, eram totalmente com a instituição e era caríssimo. E comecei na igreja, ia todo final de semana, todo dia, na igreja com meu uniforme, que eles chamam de primeiro amor, sabe? Você se dedica, você tá ali, você sente a presença, você expulsa demônios, você tá tão envolvido e você vai entrando, é fogueira santa e você dá tudo de você, é o propósito e você faz desafios com Deus, cara. Imagine um ser sublime que criou tudo. Como se acredita? Você desafiá-lo por quase nada, numericamente falando, você desafia ele e ele vai te abençoar. Vocês têm a dimensão do quão isso seria blasfêmico para qualquer outra religião, assim como é no cristianismo. Eu sei que eles falam de uma fé inteligente, de que Deus quer que você prospere, mas pensa nisso. Obreiro, membros do grupo jovem evangelista, pensa, sabe? Eu clamo por vocês terem agora uma luz, sabe? Mental, vocês conseguirem ter um senso de crítica. Quantos propósitos você fez com Deus? Eu nem falo só de fogueira santa. Quantos envelopes você pegou durante as semanas, às vezes na segunda-feira pela vida financeira, na quinta-feira pela sua vida sentimental, na sexta-feira pela libertação de algum ente familiar, no domingo, na quarta-feira pela salvação, na terça-feira pela cura? Quantos envelopes você pegou? Quantas vezes você foi pro tudo ou nada? Quantas vezes você tirou o seu chão, acreditando que Deus iria te recompensar? Quantas vezes o seu pedido naquele papel foi recompensado? Quantas vezes você, segundo eles, Deus te ouviu? Você acha mesmo que é prudente, é normal você pegar, além de você dar o seu dízimo, você pegar a sua oferta e dar toda semana, às vezes dando 100, R$ 200, às vezes comprometendo 40, 50% do seu orçamento, sabe? Pensa em Jesus Cristo, no Nazareno, aquele homem que fazia peregrinação e falava sobre Deus. Você acha que ele iria dizer a você que você precisa tirar tudo do seu chão para dar a uma instituição, para dar ao templo? A única vez que Jesus disse que pega tudo que tens e dás aos pobres, a única vez que isso é escrito na Bíblia é dar aos pobres. Você, obreiro, você sabe se é isso que acontece, você sabe, obreiro.
Você sabe, você sabe que quando tem a arrecadação de alguma coisa, é você que dá. É seus amigos, os seus irmãos que dão. Vocês tiram do armário da sua cozinha. Vocês colocam, vocês tiram do carrinho do seu supermercado para dar. Então, continuando a minha história, no grupo jovem ali, envolvido, tanto tempo. Eu falo que só foram 3 anos, mas foram tanto tempo para mim. Eu hoje tenho 25 anos. Vocês não têm ideia de como foi, assim. As coisas foram mudando com o passar do tempo. Então eu tinha notas boas, as minhas notas foram caindo porque eu já não comparecia. Por quê? Porque sexta-feira era vigília, eu era obrigado a estar lá. Não, quarta-feira tem reunião, você é obrigado a estar aqui. Aí saía tarde da igreja porque ficava atendendo, conversando com pessoas, depois tinha reunião de grupo jovem, reunião de grupo. Então você saía tarde. Você tem a ideia de que o meu pai deu um aniversário e eu e a minha irmã não fomos, porque ia ter concentração no grupo jovem naquele dia. Vocês têm a noção de quão isso é o fanatismo e quanto eles usam desse fanatismo? Eu posso dizer para você que eu fiquei na igreja, depois eu falei, poxa vida, eu quero me doar mais para Deus. Então eu falei, fui falar com o pastor auxiliar de como eu poderia ser pastor. Eu posso dizer a você, sabe, esse pastor já não está mais na igreja. Ele saiu, eu sei, recentemente, acho que foi no final do ano passado. Esse pastor olhou para mim e falou: Você sabe pedir? Eu, numa inocência tão grande, eu não soube, eu não consegui identificar na época o que aquilo significava. Mas com bons olhos, com muito amor no coração, eu segui na obra. Eu continuei, a quarta domingo colocava uniforme. Às vezes era humilhado na reunião. Humilhado. O pastor regional me pegava para exemplos, fazia eu virar pirueta no altar para dar exemplos, fazia eu ficar correndo nas reuniões. Às vezes eu tropeçava e todo mundo ria, eu era humilhado. Mas aquilo eu acreditava estar fazendo por alguém bom, por algo puro, numa santidade gigantesca, sabe? Eu acreditava ser uma pureza muito grande. Depois eu conheci uma obreira, a gente começou a conversar. Eu também conheci, eu tinha muitos amigos na igreja, tinha um amigo muito grande que eu levo até hoje na minha vida. E eu lembro que a gente ficou tão próximo que a gente ia na igreja, na casa um do outro, a gente ia na igreja junto, a gente fazia tudo junto, evangelizava junto. Eu lembro assim, praticamente era um irmão que eu consegui ganhar na vida ali. E era tudo tão puro, sabe? Tão puro. Mas o fato de ele se aproximar muito da minha família e eu conhecer a família dele, e a gente ser muito próximos, algo como amigos, coisa mais normal do mundo. Na sociedade, você tem um amigo, você tem um colega para você contar. E você vê que rapidamente as coisas mudaram. Porque um pastor disse que como a gente passava feriado na casa, às vezes eles têm sempre o costume de fazer vigília da virada, e naquela época minha família, a gente alugou uma chácara, né, e a gente foi para essa chácara e esse obreiro, que é amigo meu, muito amigo meu, conhece a minha família, né, vai em casamentos da minha família até hoje. Ele também não estando mais na igreja, então ele foi com a gente nessa virada de ano, e um pastor, né, como a gente não estava presente, um pastor chegou e inventou a mentira de que a gente teve relação sexual, eu e esse obreiro, na virada de ano. Sabe, não foi uma coisa assim, para mim, eu fiquei tão chocado com isso, porque
A minha família toda tava lá, sabe? A minha mãe é obreira, até hoje é obreira. E isso começou a se espalhar, então de repente essa obreira que eu conhecia e que eu gostava, falou que a gente não podia ficar mais junto porque a esposa do pastor, ela fazia igual de Hollywood, então uma esposa cuidava dela. A esposa do pastor orientou ela a cortar comigo, a não conversar comigo, porque eu não estava bem. E eu não entendia, eu não conseguia compreender. Falei, poxa vida, esse é o diabo armando pra mim, eu acreditava, é o diabo armando pra mim, sabe? Às vezes Deus está me provando, provando a minha fé. Então eu continuava. E eu já não queria mais ser pastor, então me dedicava aos meus estudos. Eu falava, eu vou estudar, eu vou me formar. Então eu trabalhava de segunda a sexta, às vezes no sábado, eu estudava. E às vezes não dava tempo de colocar um uniforme, porque afinal do ensino médio, me preparando para vestibular. E eu lembro que o pastor, né, eu como não estava colocando o uniforme, o regional me chamou numa salinha. Ele me chamou durante a semana assim, falou, quero conversar com você. E eu fui lá falar com ele. Eu cheguei lá e ele me perguntou, por que você não está colocando o seu uniforme? Por que eu não vejo você mais aqui durante a semana? E a gente, assim, era uma tortura psicológica tão grande, tão grande. Você é obreiro, você sabe. Eu cheguei tremendo dentro lá, sabe? Não tem um amor tão grande. E eu, às vezes, gago, trêmulo, falando, pastor, eu tô estudando, pastor, eu tô estudando, né? Eu trabalho, estudo durante a semana, então eu coloco meu uniforme, duas reuniões no domingo, e eu fico duas reuniões no domingo para mim dedicar a obra. E ele falou: Você, obreiro, você é um endemoniado. Você não tá bem. Eu sei o que você fez, eu sei o que você anda fazendo por aí. Eu acredito até hoje que ele falou isso pela fofoca, né? Eu sei que você tá aqui pra. Você, ele falou, você é um Mauricinho, né? Que é uma gíria, não sei se usa isso em todo o, o país, mas se acredita que é uma pessoa que é filho de papai. Caramba, eu estudei a minha vida toda e eu trabalhei de ajudante de pedreiro com 11 anos. Eu já trabalhava para ter as minhas coisas e dedicava tudo praticamente à igreja. Naquele momento eu não tinha nada. E ele falou: Você é um Mauricinho, você é um filho de papai, é um vagabundo. Se você não colocar o uniforme, na próxima vez que que eu ver você, eu vou dar um demônio na sua mão e ele vai te humilhar. Eu saí dali num abalo psicológico tão grande, sabe? Tão, tão, como eu posso dizer, pesado psicologicamente. Foi um trauma gigantesco para mim. Que eu desisti de fazer vestibular, eu já estava com praticamente um reitor de universidade acreditando em mim, falando: Você vai vir para cá, que é uma das maiores universidades do país. Ele falando: Você vai vir para cá, eu acredito em você. E naquele momento eu falei: Não, eu não vou, eu não posso, sabe? E eu lembro de começar a voltar a colocar meu uniforme de novo, faltar nas escolas, parar de ter estudado. E é triste, é muito triste. E eu participava do Intelimé. Intelimé, acho que quem tá na igreja, quem já foi na igreja sabe o que é. É um grupo de homens, como se fosse igual de Hollywood para as mulheres. E eu e esse meu amigo, a gente fomos os primeiros de toda a região aqui a ser levantado para um segundo nível, né? A ser ungido no Intelimé. E a gente tinha essas reuniões assim, a cada 15 dias. E eu lembro de ter ido para essa reunião, né, numa igreja, não foi na sede, foi numa outra igreja de bairro, e lá tinha cerca de 50 homens, assim. O pastor me chamou
e falou você bem aqui na frente, e esse obreiro, acho que ele entendeu também que era para ele, esse obreiro que é um colega meu, amigo meu até hoje, e ele falou sobre a homossexualidade na reunião inteira, naquela pregação inteira. E eu não conseguia, assim, entender por que, que ele olhava tanto pra gente. Naquela época eu não conseguia entender, mas hoje eu consigo. Que ele falava sobre a gente ser endemoniado, sobre como um homem afeminado é ridículo. E uma frase que não sai da minha cabeça até hoje, ele falar pra gente aqui dentro, é preferível que você tenha um passado do que ser um homossexual. E assim, eu respeito é, todo, toda a tradição que algumas pessoas é ensinada, sabe? De às vezes, às vezes uma ignorância e de não conseguir respeitar a outra pessoa, sabe? A decisão da outra pessoa. E naquele momento, eu nunca tinha beijado ninguém na minha vida. Eu nunca tinha me relacionado mais firmemente. Aquela obreira foi a única pessoa que eu peguei na mão em toda a minha vida. Foi a única pessoa que eu abracei em toda a minha vida. Então, naquele momento, eu fiquei assim, muito para baixo, porque eu não entendia o que ele queria dizer com aquilo, mas eu sabia que ele falava para mim. Ele saiu dali e ele falou coisas assim muito baixas, muito chulas, muito homofóbicas, coisas muito pesadas para uma reunião que diz ser evangélica e hoje ele é político da igreja, esse pastor. Ele sempre foi, na verdade, era na época e hoje ele continua sendo político da igreja. Eu fiquei assim assustado e eu pensei, poxa vida, nunca mais eu vou voltar nessa igreja. Mas ainda assim, né, minha família era da igreja e é muito difícil você fazer essa ruptura. Então, no outro domingo, vai eu lá,